Seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero. Estamos de volta, né, pessoal? Depois de um tempinho aí falando sobre um mesmo assunto. Se você ainda não viu o meu último vídeo, corre que dá tempo de ver, tá? Mudei um pouco de cenário. O cenário da cozinha me deixa um pouco com as costas doloridas naquela cadeira lá. E aqui na sala fica bem melhor. Eu acho que a iluminação também está bem legalzinha, tá? E hoje nós vamos estar falando sobre as primeiras impressões, Confissões de Santo Agostinho, tá? Confissões de Santo Agostinho. E antes de falarmos um pouco sobre esse livro, eu quero dizer ou falar como eu conheci esse livro. E para você que não assistiu o meu vídeo de Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica, aqui ó, pode ver, eu falei um pouco lá sobre um debate com um amigo católico sobre a patrística. E eu tinha esse debate em mente e tinha essas dúvidas em mente. Ué, patrística e tudo o que envolve ela, né? Foi então que eu fui entrar na Shopee e comprei esse livro. Na Shopee tá por esse valor, tá? Na época eu não lembro quanto é que eu comprei. Mas é um livro barato. É um livro barato. E é um livro que vale a pena. Primeiramente porque ele é robusto, tá vendo? Ele é um livro robusto. Ó. E é de Santo Agostinho, né, cara? Santo Agostinho ele é considerado um grande filósofo. Assim como Platão e Aristóteles, eu vejo sempre citações dele, até mesmo em âmbitos acadêmicos. Eu faço educação física e eu já ouvi um professor citando Santo Agostinho. Então, veja, é um autor cristão de alta envergadura e ele é respeitado muito entre os católicos e os protestantes. Ou seja, os católicos e os evangélicos, para você que não sabe o que é protestante. Porque muitos evangélicos hoje não sabem o termo protestante, que é a mesma coisa na prática de evangélicos, né, de crentes. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Quando eu estava procurando esse livro, eu fui de paraquedas, soltei de paraquedas e talvez não era o que eu estava esperando. Por quê? Esse livro, ele é um livro filosófico, ele é um livro biográfico, ele é um livro também de oração e de louvor ao mesmo tempo. Antes de falarmos sobre o livro um pouquinho mais, vamos falar um pouco sobre quem foi Santo Agostinho. Nascido em Tagaste, onde hoje fica a Argélia, no norte da África, em 350 d.C., Agostinho se tornou assíduo leitor do orador romano Cícero, 106 a 43 a.C. E com apenas 19 anos de idade, descobriu uma obra atualmente perdida, Ortésio, muitas das respostas que procurava em sua busca pela felicidade, levando a ler a Bíblia por sua mãe, a Santa Mônica. Ele caminhou diretamente para sua conversão definitiva ao cristianismo, com grande influência das palestras proferidas por Santo Ambrósio. Ao se tornar um seguidor de Cristo, que constantemente denomina verdade e amor, Agostinho passou a ser um modelo para seus companheiros naquela época e atualmente para todos os que estão em busca de Deus. Antes disso, foi adepto do hedonismo, a filosofia que tem prazer como fim absoluto da vida. Então, pessoal, mais ou menos é isso. Quem foi Santo Agostinho? Eu li exatamente o que está aqui no livro, tá? E vai trazer mais coisas aqui e aqui também. Vai trazer um pouquinho mais sobre quem foi Santo Agostinho. Isso aqui é bibliográfico, é uma obra do Santo Agostinho bibliográfica. E primeiras impressões desse livro. Vamos lá.
Quando eu fui ler, eu tive um susto. Por quê? Ele é um livro muito parecido com Salmos. Ele é parecido com Salmos da Bíblia. Porque ele está constantemente orando a Deus. O livro todo é basicamente isso, é uma oração a Deus. Não é um livro sistemático, estruturado, em ideias. Santo Agostinho, no seu primeiro livro, ele começa a falar sobre uma coisa e depois ele para e vai falar sobre outra coisa, depois para e vai falar sobre outra coisa, depois ele volta àquela ideia inicial, depois ele volta, depois ele para novamente e fica nessa, direto. E depois ele começa também a louvar a Deus constantemente, então é muito parecido com Salmos. Se você gosta de Salmos da Bíblia, eu recomendo que você leia. Uma recomendação minha é que você leia devagar. Esse livro, apesar de ser robusto, não é um livro para você ler rápido, é um livro para você ler devagar e com atenção. Se você for ler, por exemplo, depois do trabalho, ou ler cansado, facilmente você vai dormir. Porque a linguagem que Santo Agostinho traz é exatamente essa. Ele está falando de uma coisa, depois para, depois volta e fica nessa, sabe? De ideias. Ele entra numa ideia, não conclui aquela ideia, começa outra ideia, não é estruturado e sistematizado. Sobre essa obra aqui, porque isso é, com certeza é uma das traduções de muitas que tem, pelo que eu vi, não me parece uma obra difícil de ler, uma tradução difícil de ler, eu não achei difícil. Mas sobre o livro, você vai perceber, não tem capítulo, versículo, texto, subtexto. Ele é um texto, parece um texto corrido mesmo, parece uma coisa só. Claro, com parágrafos, obviamente, mas você não vai ver, por exemplo, aqui, ó. O livro todo é assim, pessoal. O livro todo é assim. E ele não tem título de texto ou tema. Simplesmente é um texto corrido. Então, se você comprou essa obra aqui, eu sugiro para você sublinhar. Sublinhar, pegar uma canetinha, um lápis. Se você não quiser riscar com caneta, pega um lápis e coloca, tá? Porque é uma obra que facilmente você pode se perder, até mesmo quando você parar de ler e querer voltar, ou até mesmo consultar algum tema, como eu mesmo tive problema, porque eu vou falar um pouquinho a mais sobre um pouquinho do livro 1, você vai se perder. Então, eu sugiro que você faça isso. Se você não quer arriscar, coloca um lapisinho, coloca um negocinho ali, facilmente que você pode apagar. Se você quiser vender, passar para frente, dar para alguém, a pessoa pode apagar. Mas se você quiser para você, pode sublinhar, pode colocar caneta. Sobre o livro 1, ele vai falar sobre a sua infância e sobre várias outras coisas. Só que, novamente, lembrando, quando eu fui averiguar o livro 1, eu não achei o tópico que eu queria falar, porque é exatamente isso, não tem texto, subtexto, não tem versículo, capítulo, não tem tema. Então você se perde. Pessoal, eu só li o primeiro livro, tá? Primeiro capítulo, vamos dizer assim. Ele tem 13 capítulos, 13 livros dentro disso aqui, dentro desse um único livro. Ele tem 13. E eu só li o primeiro. Por que, Cristiano? Porque é um livro filosófico, denso, e eu comecei a ler e parei. Porque toda vez que eu começava a ler, eu ficava com sono, não entendia, eu ficava nessa. E onde é que eu lia? Eu lia no trabalho, geralmente. Eu lia no trabalho quando eu tinha um tempinho que eu dava para ler ali, que eu levo para o trabalho alguns livros. Quando eu começava a ler, eu ficava com sono, ficava cansado, fadigado. Por isso que eu parei de ler ele, não li todo, li só a primeira parte, que é o primeiro livro, que é isso aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, que é o livro 1. Aqui, ó, o livro 1. Eu só li isso aqui. Aqui é o livro 2, como você pode perceber aqui, ó. Cadê? Não, livro 2, aqui, ó. Livro 2, eu só li o livro 1. Então, o que ele vai abordar muito e que chamou minha atenção no livro 1 é que ele vai falar claramente que criança tem pecado
criança tem pecado. Isso só reforça a base bíblica que fala todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu me recordo que uma vez, no intervalo da escola, o pessoal estava se reunindo para falar sobre Cristo, Jesus, Deus, fazer um mini culto na hora do intervalo da escola. E eu fui convidado para dar uma palavra. E estava indo super bem, super tranquilo, até que eu falei que crianças têm pecado. Nossa! Pessoal, depois que eu encerrei a mensagem, juntou a metade, ou na verdade acho que 100% da turma, e foi falar com um pastor que era professor do projeto, e foram falar mal sobre mim, dizendo que eu estava trazendo heresia. Quando, na verdade, eu só estava falando o que a Bíblia diz, que criança tem pecado, que todos carecem da graça de Deus, e todos precisam de Deus, inclusive criança. Eles ficaram revoltados e depois daí eu não preguei mais, não dei nenhuma palavra, nenhuma. Também saí do grupo, tá? Não quero me aprofundar nessa história. Mas perceba, Santo Agostinho, um doutor da igreja, ele simplesmente diz que crianças têm pecado e ele teve pecado e carecia da graça de Deus, do perdão de Deus, como todos nós carecemos. Isso me chamou muita atenção, eu lembro até hoje, estava querendo procurar aqui a referência, mas eu não consegui, lembra? Porque não tem tópico, subtópico, eu teria que sublinhar. Então, quando você vai ler, leia sublinhando, leia devagar, tá? Essa edição é a edição de luxo, bonitinha, ó, tá vendo? De luxo, bonita. E basicamente é isso, pessoal, não tem muito o que falar. É um livro da patrística, depois de Pais Apostólicos, que já tem vídeo no canal. Depois do Eusébio de Cesareia, que já tem também vídeo no canal, que eu já falei. Como eu já disse, ele nasceu ali no período de 400, né? 300 e alguma coisa, mais ou menos ali. Santo Agostinho, ele é um doutor da igreja, foi uma peça fundamental, importantíssima para a cristandade, um grande filósofo, e que escreveu esse livro, que é muito bom, pessoal, é muito bom, mas é cansativo, tá? Fique na paz de Deus, Deus os abençoe, e que a graça e paz estejam com todos vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.